A graça e a paz do nosso Cristo sejam sobre todos nessa noite, né? Quero meditar com vocês num tema muito importante para as nossas vidas, um tema muito importante na nossa caminhada, né? Aqui nessa vida, na caminhada da fé. Quero refletir com vocês sobre sabedoria. E para isso, quero refletir na carta de Tiago, capítulo 3. Peço aos que puderem, que fiquem de pé nesse momento da leitura da palavra. Carta de Tiago, capítulo 3, versículo 13. Todos encontraram? Diz assim. Diz assim: quem é sábio e entendido entre vocês, que o demonstre pelo seu bom procedimento, mediante obras praticadas, com mansidão que provém da sabedoria. Mas, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de maldade. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se na paz para os que praticam a paz. Em outra tradução, o mesmo versículo 17 diz assim: a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se na paz para todos aqueles que praticam a paz. Amém? Podem se assentar? Quero meditar, com vocês sobre o que a Bíblia nos ensina sobre a sabedoria, É um tema muito falado, escutamos muitas pessoas, dizendo: olha, temos de buscar sabedoria. Na vida o mais importante é ter sabedoria. E esse é um tema muito comentado, seja pelos cristãos ou pelos não cristãos, nós ouvimos, não, na vida você tem que se dedicar para adquirir sabedoria. Você na vida, em várias circunstâncias da vida, você necessita de sabedoria. E aí nós ouvimos muito isso, ouvimos as pessoas dizerem mesmo no meio evangélico, Olha, irmão, você tem que pedir a Deus sabedoria. Então é um tema muito escutado por nós, E queria meditar mais a fundo sobre o que significa essa sabedoria na Bíblia, E o quanto nós precisamos realmente dela, Salomão chega a dizer que a sabedoria vale mais do que ouro, vale mais do que diamante, mais do que rubins, Salomão diz. Então, vamos meditar sobre esse tema. Primeiro, irmãos, é interessante entender uma coisa. Para os gregos, a sabedoria, a palavra em grego que significa sabedoria é sofia. Filosofia, aquele que é o philos, ou seja, o amigo da sofia, que é a sabedoria. Para os gregos, sabedoria
tinha mais um sentido, primeiramente, intelectual. Primeiro você tinha que entender o que era a verdade, o que era a justiça, o que é a bondade, o que era o amor, o que era, né, a retidão. Então, para os gregos, tinha mais um sentido intelectual, para depois você, né, buscar, né, viver essa sabedoria. Só que diferente disso, na Bíblia, vocês viram aqui no versículo 13, que Tiago diz: quem é sábio e entendido entre vocês? Quem é sábio e tem entendimento? Quem que realmente é sábio e tem uma inteligência da parte de Deus? E aí ele responde que então demonstre por suas atitudes, demonstre por meio do seu procedimento, demonstre sua sabedoria cheia de humildade e de mansidão. Então olha a diferença, porque para os judeus, irmãos e irmãs, a sabedoria não era apenas uma coisa que você, né, aprende um conhecimento e fica só no intelectual, para você debater sobre o que é sabedoria, para você debater, vamos debater, prove para mim que isso é a verdade, que isso é a justiça. Não, a sabedoria no mundo oriental, tanto para os judeus quanto para os árabes e para os povos ali do Oriente, a sabedoria é um conhecimento que você tem, mas que transforma a sua vida. E então, nós vemos quem é sábio, não pelos seus debates, pelos seus argumentos, pelos seus raciocínios, mas sim por uma vida cheia de obras e atitudes sábias. É diferente, é bem diferente. É por isso que hoje as pessoas confundem. Alguém tem muito conhecimento, por conta desse nosso entendimento que vem dos gregos, alguém tem muito conhecimento, outra pessoa diz assim: nossa, essa pessoa é muito sábia. Nossa, esse professor, ele é muito sábio, porque ele tem muito conhecimento numa determinada área. Esse não é o entendimento bíblico. O entendimento bíblico é: você vai falar se determinada pessoa é sábia ou não, vendo como essa pessoa age diante das diversas circunstâncias da vida. Por isso que a Bíblia vai nos dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque que ideia é essa? É a partir do que eu entendo de Deus, a partir do que eu vou conhecendo de Deus, a partir do que Deus nos ensina, se nós temos esse temor, esse respeito de irmos colocando em prática, então estamos crescendo em sabedoria. Mas não basta entender, né? A sabedoria bíblica não basta você entender. Alguém entende bem a palavra e as pessoas podem dizer: nossa, esse irmão, essa irmã, né? Essa irmã é sábia, esse irmão é sábio. Alguém pode dizer isso, mas não, biblicamente, não é apenas entender o que Cristo nos ensina. Nós podemos entender o que Cristo nos ensina, entender os seus ensinamentos e não praticar, e não vivermos o que Cristo nos ensina. E aí, biblicamente, nós não somos sábios, nós somos tolos, nós somos pessoas sem sabedoria, porque tudo que temos conhecido de Deus não temos colocado em prática. Tudo que temos conhecido de Cristo não tem transformado as nossas vidas, a ponto de nossas atitudes, nossas palavras, nossa forma de ser, de agir, de pensar, nossa relação com os outros, demonstrar que temos sido transformados pela sabedoria que vem de Deus. E é por isso, irmãos e irmãs, que nós começamos essa reflexão pensando nesse versículo 13. Olha o que Tiago diz: olha, quem entre vocês é sábio e tem realmente
entendimento da parte de Deus? Que então o demonstre pelo seu procedimento, demonstre por meio de suas atitudes, demonstre sua sabedoria pela sua forma de agir, de falar com o próximo, pela sua forma de agir com as pessoas que estão à sua volta, seja na família, seja no trabalho, seja na faculdade. Se fosse uma ideia grega de sabedoria, nós vemos muito, os filósofos gregos, eles ficavam debatendo para ver quem era o mais sábio. E alguém se mostrava sábio pelos argumentos, pelas reflexões, provando ao outro que o outro estava intelectualmente errado. E olha como a sabedoria bíblica é diferente, porque Tiago fala, não, quem for sábio entre vocês precisa demonstrar a sabedoria por meio da própria forma de viver, da própria forma de ser perante a vida. Então a sabedoria na Bíblia é essa, como o Carlos pregou uma vez lá na Assembleia, ele deu uma definição maravilhosa na Assembleia, né? E ele disse, a sabedoria é a encruzilhada, onde se encontram os caminhos do homem com os caminhos de Deus. Ou seja, a encruzilhada onde se encontram os caminhos do homem com os caminhos de Deus. Qual que é esse sentido? É a partir do que vamos conhecendo da parte de Deus, a partir do que vamos entendendo da palavra dele sobre amor, sobre perdão, sobre praticar justiça, sobre ser gentil, sobre saber perdoar. Se nós vamos praticando isso, nós vamos nos tornando sábios. E por isso, biblicamente, do Antigo Testamento ao Novo, não basta entender as Escrituras. Nós somos desafiados a praticar tudo aquilo que o Espírito Santo vai nos dando a entender. Se nós entendemos e logo já colocamos em prática, estamos crescendo em sabedoria. Se nós entendemos e não colocamos em prática, biblicamente não estamos nos tornando pessoas sábias. Não estamos. Não estamos nos tornando. Por que os irmãos podem até abrir suas Bíblias? Olha, para entendermos melhor isso, abram suas Bíblias no livro de Provérbios. Só para entender como essa sabedoria, né? Na Bíblia, é esse entendimento da parte de Deus, mas quando esse entendimento nos transforma. Provérbios capítulo 1, versículo 1 em diante, né? Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão você a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. Olha aí, você compreende as palavras que dão entendimento, você adquire sabedoria. E aí, olha o que acontece com a nossa vida quando realmente adquirimos a sabedoria. Olha, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez. Está vendo? Viver. Se a sabedoria vai nos transformando, ela transforma o nosso modo de vida. Vivemos com sabedoria e sensatez, fazendo o que é justo, fazendo o que é direito e correto. E assim ajudarão a dar prudência aos inexperientes, e vocês darão conhecimento e bom senso aos jovens. Está vendo? Fala, olha, quando nós entendemos a sabedoria de fato, a sabedoria vai entrando em nós, ele já fala, vivemos com disciplina e com sensatez. Praticamos o que é justo, o que é correto, o que é honesto, o que é bom. Está vendo como a sabedoria na Bíblia, então, irmãos e irmãs? Primeiramente, então, ela não é apenas compreender.
É esse entendimento que nós entendemos e nos transforma, e transforma então a nossa forma de agir, de falar, de pensar. Aí sim, se o que entendemos aqui nos cultos de domingo, nas orações de terça, etc., se o que entendemos meditando nos evangelhos de Cristo, se isso tem transformado a nossa vida, estamos crescendo em sabedoria. Se não tem transformado a nossa vida, nós não temos crescido ainda em sabedoria. Então esse é o primeiro ponto aqui que Tiago deixa claro. Então quem entre vocês for sábio, mostre pela vida, com obras cheias de humildade que provém da sabedoria. Olha como a sabedoria, quando nos atinge, ela já gera em nós o primeiro ponto que Tiago fala aqui, humildade. A palavra aqui também pode ser traduzida por mansidão. Ou seja, vocês se tornando mais humilde nas suas relações com o próximo. Menos orgulhoso. E por isso mais manso, mais tranquilo na relação. Porque, como dissemos domingo passado, quantas brigas são geradas entre nós por causa do nosso orgulho. Quantos desentendimentos, às vezes por causa do ego ferido. Nem precisava ter uma discussão, né? Mas às vezes por causa do orgulho, começamos, discussões, brigas, desentendimentos. Então a primeira coisa que Tiago fala é que a sabedoria gera em nós humildade, gera em nós mansidão. O termo aqui significa termos a humildade de nos submetermos aos ensinamentos de Deus. Sermos como uma ovelha mansa que se deixa conduzir pelo bom pastor, que é Cristo. Pelo bom pastor, que é Deus. Então é essa humildade de nos submetermos à vontade de Deus. Olha, eu quero brigar, eu quero me vingar, mas Cristo está me ensinando a perdoar. Eu quero pagar o mal com o mal, mas Cristo está me ensinando a pagar o mal com o bem. E devemos ter o que? Essa humildade de nos submetermos à vontade de Deus. Falar, não, a minha carne quer. A minha carne quer. Muitas vezes queremos receber umas propostas para nos corrompermos. Quantos de nós já recebemos propostas para nos corrompermos no dinheiro, em tantas áreas? E a nosso coração orgulhoso, ele quer, fala, não, vou me corromper, vou ganhar uma nota, vou me corromper. Só que vem Cristo e fala, não, filho, você tem que viver uma vida justa, uma vida honesta entre os homens, você tem que viver uma vida honesta perante Deus. E é por isso que aqui Tiago diz que a primeira coisa que a sabedoria gera em nós é a humildade. Aí ele fala, olha, mas se vocês abrigam no coração uma inveja amarga e uma ambição egoísta, não se gloriem contra a verdade, não se orgulhem contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem de Deus. Olha que forte isso. Aqui ele está dizendo, se há no coração de vocês inveja, se há no coração de vocês ambição egoísta, vocês ainda não têm alcançado a sabedoria que vem de Deus. Vocês ainda não têm sido transformados pela sabedoria que vem de Deus. Vocês não têm sido transformados por essa sabedoria. Por quê, irmãos? Porque se a sabedoria nos alcança, nós não ficamos mesmo, com essa inveja amarga, com essa amargura, nos comparando com a vida dos demais, às vezes entrando em disputas com os demais. Ele diz aqui, olha, se há no coração de vocês ambição egoísta,
Em outras Bíblias fala sentimento faccioso, que significa justamente o quê? Aquele sentimento quando você pensa somente em você. É uma preocupação egoísta quando você só pensa em você, no seu benefício e não está nem aí para o próximo. Você não está preocupado se você vai ferir seu esposo, sua esposa. Você não está preocupado se você vai magoar filhos, se você vai passar a perna no próximo para conseguir o seu bem. É esse sentido aqui quando a Bíblia fala uma ambição egoísta. Não é um sentido de você querer crescer na vida. Isso é um sentimento bom, querer crescer na vida. Mas aqui fala de uma ambição egoísta, quando você só pensa em você o tempo todo, quando eu só penso em mim. Uma preocupação exagerada apenas comigo mesmo, sem me importar com o próximo, sem me importar com a vida do outro, sem me importar, não, tudo bem, eu tô buscando melhorar de vida aqui, mas eu tenho que valorizar minha família, eu tenho que cuidar do meu próximo, eu não posso, como dizem por aí, vencer na vida a qualquer custo, né? Porque a gente vive nessa sociedade que fala assim, não, você tem que vencer na vida, não importa, meu. Pensa só em você, cada um com seus problemas, meu. Cada um com seus problemas, que pensa em você e já era os outros, pô. Importante é você estar bem e os outros que se danem. E aqui fala, não, se há em vocês esse egoísmo, essa preocupação egoísta, esse ego, esse orgulho exagerado de alguém que só pensa em si mesmo, isso não é, vocês estão longe da sabedoria. E quantas vezes, irmãos, nós vemos isso em nós e pensamos, nossa, estamos tão longe de sermos sábios por meio de Cristo, né? Precisamos tanto da sabedoria de Cristo para sermos transformados, né? Nós todos, eu estou, me incluindo nisso, né? A gente lê esses textos e pensa, nossa, Senhor, eu preciso mesmo, Senhor, aprender contigo. O Senhor precisa me transformar, eu quero que sua sabedoria realmente entre em mim e me transforme. E aí ele continua, ele fala, olha, se há então no coração de vocês isso, essa não é a sabedoria de Deus. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria que há em vocês então, ela é animal, ela é terrena e ela é diabólica. É a mesma coisa que Paulo falou aos Coríntios. Ele falou, olha irmãos, eu queria falar com vocês como pessoas espirituais em Cristo, como pessoas maduras na fé, mas não tem como, porque há entre vocês brigas, contendas, rancores, inimizades, discussões. E aí ele fala, olha, eu percebi que vocês são meninos na fé e não adultos na fé em Cristo. Eu percebi, Paulo fala, são palavras duras para nós, Ele fala, eu percebi que vocês são carnais e não espirituais. Porque ainda há entre vocês todas essas brigas, todos esses rancores, todas essas, todo esse ódio, todas essas práticas de maldade um contra o outro. É a mesma coisa que Tiago está falando aqui. Tiago está dizendo, olha, se há esses sentimentos, a sabedoria que vocês têm, não é a sabedoria que vem de Deus, mas é terrena, é dessa terra, não é espiritual, é algo natural, vocês estão vivendo como todo mundo vive, guiado apenas pelo próprio instinto. Eu quero sobreviver, então se eu tenho que sobreviver, como se fosse animal, se eu tenho que sobreviver, não importa o que eu vou fazer, eu vou viver pelo meu instinto. Por isso que ele fala, essa sabedoria ela é animal. Aí ele fala, essa sabedoria é diabólica, porque vocês estão cheios de amargura, vocês estão, divididos entre vocês, é para haver entre vocês união,
comunhão, amor, mas há tanto ódio que nós não temos crescido então em sabedoria, não a sabedoria que vem de Deus. E olha que forte, né? E aí nós lemos esse texto e meditamos na situação das nossas igrejas, e aí nós pensamos, né? Falta tanta sabedoria para nós mostrarmos Cristo, né? Para os que estão fora, né? Falta tanta sabedoria que a gente fala, nossa, mas se entre nós que dizemos conhecer a Cristo, está assim, né? Como que as pessoas vão conhecer Cristo por meio de nós? São tantos escândalos no meio evangélico, infelizmente. Pessoas usando a fé para ganhar dinheiro apenas, né? Para enriquecer, vendendo Deus, mentindo para as pessoas, olha, vem aqui, faça uma campanha e você vai ter apartamentos, prédios, fábricas. E aí é tanto escândalo e você fala, nossa, e as pessoas com sede de Deus, querendo conhecer pessoas sábias que mostrem realmente Deus, o amor de Deus para elas. E aí por isso está essa crise na sociedade, por conta da crise que está na própria igreja, né? Por conta dessas crises que estão acontecendo na igreja. E aí ele continua, ele falou, olha, então, se há entre vocês, ele repete, invejas, ambições egoístas, então entre vocês há toda confusão e toda espécie de males, ele diz. E aqui essa palavra traduzida por inveja, né? No grego, ela significa, na verdade, ela pode ser traduzida, né? Zelos, pode ser traduzido por ciúme, pode ser traduzida também quando você quer impor apenas a sua opinião aos demais, sem se importar com os outros. Porque era o que estava acontecendo nessa igreja, para a qual, né, Tiago escreve, porque estavam muitas brigas no grupo, e muitos queriam apenas formar um próprio grupinho e impor suas ideias sem se submeter à vontade de Deus. E aí ele fala assim, ó, mas na verdade vocês têm que buscar, sabe o quê? A sabedoria que vem do alto. E aqui ele vai definir, irmãos e irmãs, como é a verdadeira sabedoria. Como é a sabedoria que vem de Deus. Olha o que ela gera em nós, aqui nesse versículo 17. Ele vai definir para nós como é a sabedoria que vem do alto. Por quê? Essa sabedoria terrena, por isso que eu disse, muitas pessoas confundem e falam, não, essa pessoa é muito sábia, né? Porque tem muito conhecimento numa área. E aí ele fala, não, isso aí não é sabedoria, porque ela tem conhecimento, mas é mesquinho, é egoísta como todos, é briguento como todos, não consegue se controlar, é injusto. Aí ele fala, não, isso aí é a sabedoria que os homens acham que é sabedoria. Mas, segundo Cristo, é algo da terra. Segundo Cristo, é algo animal, não é espiritual. E segundo Cristo, é algo até diabólico, porque está gerando ódio entre os homens. E aí ele fala, não, mas eu vou mostrar para vocês a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica. Olha os dois pontos que ele chama a atenção primeiro da sabedoria que vem do alto. Sabedoria que vem de Deus, ela quer gerar em nós, primeira coisa, pureza. Pureza. E infelizmente, nós precisamos buscar essa pureza de Deus, porque o nosso coração anda cheio de impurezas. São ressentimentos, são mágoas do passado, são rancores, são ódios. Tudo isso é impureza dentro de nós, são traições,
são, deslealdades, são a prática da violência. E ele fala, não, a sabedoria que vem do alto gera em nós pureza. Primeiro ponto, deve nos tornar pessoas mais puras, na nossa relação com a vida, na nossa relação com o próximo. E aí ele fala, depois, o segundo ponto, é que a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica. Ela nos torna pessoas pacíficas. Pessoas que, como Cristo disse, pessoas que promovem a paz. Pessoas que agem para construir a paz. E no mundo onde há tanto ódio, tanta guerra, nós precisamos que Cristo nos levante como grandes pacificadores. Não pessoas que jogam mais lenha na fogueira. Um dia lá na minha rua, um rapaz estava bêbado, alterado. E aí ele olhou para a casa do vizinho, o vizinho não gostava dele, tentou jogar uma garrafa nele, ele começou a discutir. E aí, infelizmente, uma irmã que frequenta a igreja direto estava jogando lenha na fogueira. Eu desci com tudo, fui aconselhar o rapaz que estava bêbado, estava alterado pelo álcool, e o outro nervoso. Eu falei, não, ele está alterado. Ele está alterado, você não está vendo que ele está bêbado, meu? Como é que você quer discutir com uma pessoa que está alterada? E o cara ignorante, fala, não, eu vou chamar não sei quem. Falei, você pode chamar quem você quiser. Cresci aqui também, pode chamar, a gente conversa. Ah, vou chamar fulano de tal. Falei, amigo nosso, cresceu com a gente, cresceu comigo, cresceu com o Alex. Você está errado, meu. Você jogou uma garrafa, ele mal olhou para a sua janela, você jogou uma garrafa de uma janela na outra, meu. Podia ter pegado uma criança, você está errado. Mas aí tinham pessoas, o que mais me espantou é que tinham pessoas jogando lenha na fogueira, querendo ver, infelizmente, querendo ver briga, querendo ver morte. Até uma pessoa que frequenta a igreja direto, eu falei, depois chamei a atenção dela, falei, vem cá, você vive todo dia, ouvindo a palavra para agir assim? A Bíblia fala que é odiável a Deus, Provérbios, é algo odioso a Deus os que semeiam contendas entre os irmãos. Ai, meu Deus. Só estou destabanado, hein? Vem, leva para lá. Ô, Deus, só por favor. Acho melhor. Só estou destabanado. A Bíblia fala assim, que é odioso, é algo odiável para Deus o que semeia contenda entre os irmãos. Obrigado, Deus. Acho melhor retirar, que eu sou tão desastrado. E aí, irmãos, o que mais me espantou é que essa pessoa estava fermentando a guerra. E eu falei para ela assim, irmã, Jesus disse, bem-aventurado os que constroem a paz, irmã. Bem-aventurados que agem e falam para construir a paz. Bem-aventurados promotores da paz. Você está jogando mais lenha na fogueira, irmã. Você não entende que isso aqui pode estar um triz para gerar, irmã, uma morte aqui? Você não está entendendo a gravidade da situação, irmã? Camarada já está querendo levar o outro para a morte. Você não entendeu isso, não? Falei, não adianta nada você viver dentro de uma igreja se você não praticar, minha irmã. E Jesus falou, bem felizes os que agem e falam para construir paz. Os que buscam construir paz nos trabalhos, dentro de casa, dentro da faculdade, dentro da vizinhança. Porque infelizmente, irmãos, para jogar lenha na fogueira está cheio. E um monte de cristãos que se dizem cristãos e disseminando mais briga, seja na rede social, seja na vizinhança. E é triste demais, né? Porque aqui fala, olha, a sabedoria que vem do alto te torna pacífico. Você vai construir
ambiente de paz, primeiro lugar, no seu lar, na sua relação com sua esposa, com seu esposo, com os seus filhos. Depois você vai buscar construir relações pacíficas no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua faculdade. Você não vai ser mais um que chega lá e fala, não, é mesmo, está errado mesmo, tem que ir para cima mesmo. Meu, não, chama lá quem tem que chamar, vamos, né, realmente, vamos, né, levar esse camarada aí. E foi, né, foi muito arriscado, né, irmãos, mas Deus deu uma graça que, na mansidão, falei algumas coisas para ele, ele foi, o que estava nervoso, foi ficando com medo do que eu falei para ele assim, falei, meu, você que está errado. Eu não estou querendo, né, estender isso para nada, mas é você que está errado, você que jogou uma garrafa aqui no meio da rua, podia ter pegado uma criança, deixa o camarada ficar bom, depois você conversa com ele, o cara está alterado, meu. Eu sei que, né, graças a Deus a situação se resolveu, mas a sabedoria que vem do alto gera em nós, nos torna pacíficos. Sabedoria que vem do alto, ela nos torna pessoas, na tradução da João Ferreira, diz, pessoas moderadas, né? Aqui na sequência, né? Na João Ferreira traduziu moderado. É uma palavra no grego que significa moderado, significa também amável, mas a palavra ao pé da letra, o termo grego epiekes, significa alguém flexível, alguém que é tolerante, não é alguém que leva tudo a ferro e fogo na vida, é alguém que sabe ceder, sabe ser flexível, sabe, né, ser mais tolerante, fala, não, mas calma, meu, vamos conversar, desculpa, dá pra gente resolver, não, dá pra gente resolver de outra forma. Por isso que a NVI traduziu como amável, porque na verdade é essa flexibilidade, essa tolerância nos relacionamentos. Essa tolerância e por isso sim, é uma pessoa amável, porque ela tem jogo de cintura, ela é sábia, ela tem flexibilidade. Ela não é impulsiva, não já sai, né, com aquela ira, né, agredindo, sendo agredido, não. É alguém flexível, tolerante, fala, não, mas vamos conversar, dá para resolver de outra forma, né? É alguém flexível. A Bíblia de Jerusalém traduziu como indulgente. Alguém que é aberto mesmo a ser flexível, a perdoar, a reconsiderar, falar, não, tá certo, mas eu também estava nervoso naquele dia, meu, me perdoa. Eu também agi mal. Alguém que sabe realmente se dobrar, não é alguém que é severo em tudo e nunca é flexível em nada, nunca tem tolerância. Vive sempre pronto para a guerra, vive sempre, né, com sangue nos olhos. Aqui não. Ele fala, sabedoria que vem do alto te torna, por isso que o João Ferreira traduziu, uma boa tradução, te torna alguém moderado. Você tem moderação, você tem aquele autocontrole, você não é, né? Não age já na explosão do momento. Não age na explosão, no nervosismo, no calor da hora, né? Você tem aquela flexibilidade. Não, mas pera, dá para dialogar. Né? Não trata tudo ferro e fogo no olho por olho, dente por dente. E aí ele continua. Olha os pontos que Deus quer gerar em nós por meio da sabedoria. Olha quantas virtudes maravilhosas Deus quer gerar em nós. Olha como Cristo quer nos tornar pessoas sábias para essa sociedade, para esse tempo. Olha o próximo ponto. A sabedoria que vem do alto, a NVI traduziu, ela é compreensiva. Né? Ela é compreensiva. Deixa eu ver até como a João Ferreira traduziu. Ela é tratável, né? Tratável. A ideia é essa mesmo, é alguém compreensivo. Alguém que está aberto a dialogar com outro e chegar a um acordo.
É alguém que está aberto à conciliação. Alguém que está aberto à reconciliação. Né? Por isso que a NVI traduziu alguém compreensível. A João Ferreira traduziu como alguém tratável. Tratável, né? Teve uma outra Bíblia católica que traduz como alguém conciliador, porque essa é a ideia da palavra. Alguém que está aberto a dialogar com o outro para chegar num acordo. Para chegar num acordo. E nós precisamos muito disso, né, hoje em dia, né? Porque parece que todo mundo tem razão, ninguém quer chegar a um acordo com ninguém, todo mundo morre defendendo a própria razão, a própria opinião, mesmo, né? E o triste é que a gente vê isso, né, muito presente na igreja, e a pessoa morre defendendo aquela opinião, e não busca aprender, né, da parte de Deus, não busca chegar no acordo. Tá bom, irmão, mas vamos buscar resolver. Vamos entrar numa reconciliação. Eu errei, você errou. Ou senão, não, nessa situação dá para a gente buscar uma solução para o grupo. Dá para buscar algo para o grupo. Vamos entrar numa conciliação. Vamos nos reconciliar, vamos, né? Vamos dialogar aqui, compreendemos uns aos outros. Por isso que a NVI bem traduziu por compreensivo. A sabedoria de Deus nos torna mais compreensivos. A sabedoria que vem de Deus. E ele continua, e ele diz, ela nos torna cheios de misericórdia e de bons frutos. Ou seja, a sabedoria que vem de Deus, ela é cheia de misericórdia. A sabedoria que vem de Deus, ela vem para nos ensinar a perdoarmos. Perdoarmos os demais. Ela vem para nos ensinar a sentir a dor do próximo. E nos compadecemos do próximo. Por isso que diz aqui que ela é cheia de misericórdia. Nós temos vivido um evangelho nos dias de hoje, principalmente na igreja brasileira, um evangelho sem misericórdia. É um evangelho, né, sem perdão, é um evangelho da guerra mesmo, né? Não, se você está discordando da gente que é crente, que Deus vem agir, vem fulminar vocês, que Deus vem agir mesmo, irmão, e te condenar e te castigar. Tá bom, mas para você quer o perdão de Deus. E para o próximo você quer o castigo, né, a tortura, a condenação total. Mas para você fala, não, perdoa, Senhor, as minhas dívidas. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Castigo aos demais, né? Quem não é com a gente, é contra a gente. É essa filosofia que vai por aí, né? Mesmo nas igrejas. Sendo que o Pai Nosso diz, devemos orar, perdoa os nossos pecados da mesma maneira que nós perdoamos os pecadores. Perdoa nossas ofensas da mesma maneira que nós perdoamos quem tem nos ofendido. Perdoa nossas dívidas da mesma maneira que nós perdoamos quem deve para nós. Mas se nós não perdoamos ninguém, nós estamos falando para Deus, assim como eu não perdoo todo mundo, o Senhor também deve não me perdoar. Porque Deus vai olhar para mim e vai falar, você não perdoa ninguém? É sério que você está orando, pedindo isso? Você não perdoa a ofensa de ninguém. Você quer que eu venha agir dessa mesma maneira com você? Porque é isso que estamos dizendo na oração do Pai Nosso. Perdoa, Senhor, da mesma maneira que nós perdoamos os que nos ofendem. Nós estamos pedindo isso. Então, se nós não perdoamos, se nós não temos misericórdia, é melhor nem orarmos essa parte do Pai Nosso. Porque Deus olha para nós e fala, filho, você condena todo mundo. Você quer que eu te condene também? Você não dá perdão nem misericórdia para ninguém. Você quer que então também não te dê perdão?
Sabedoria que vem do alto nos torna pessoas cheias de misericórdia, né? Cheios de misericórdia. Nós vemos Jesus, né, irmãos? Como Jesus, sendo perfeito, sendo santo, como Jesus era misericordioso, né? Na cruz, os homens tinham chicoteado ele, os homens tinham pregado ele na cruz, colocado coroa de espinhos, os homens tinham batido nele, colocaram a capa e disseram: vamos bater em você. E aí então, por que você não fala quem é que está te batendo? Você não é o Filho de Deus? Colocaram a capa sobre Cristo e começaram a bater nele e falar: adivinha aí quem é que está te batendo? Você não é o Filho de Deus? Fora, né, tantos chicotes, carregou a cruz, os homens zombando dele, falou: salvou tantos, e agora não consegue se salvar? Salvou tantos, salva você mesmo. Deboche, zombaria. Você é filho de Deus, desce da cruz. Salva você, salva nós também. E mesmo assim, irmãos, do alto da cruz, Jesus orou por um bom tempo, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha a misericórdia do Cristo, por nossas vidas, pela vida de todos. Orou pelos seus assassinos, orou pela multidão que zombava dele, orou pelos que tinham chicoteado ele, orou pelos que tinham feito uma coroa de espinhos. Alguns dizem que eram 72 espinhos enormes. Alguns historiadores contam que entrou na cabeça dele rasgando tudo, não era uma coisinha leve. E os chicotes, né, que o próprio Mel Gibson foi quem mais mostrou bem como era. Chicotes com chumbo e osso na ponta, que quando dava a chicotada, grudava na carne, o chumbo, o osso, grudava fundo na carne, e quando puxava, vinha dilacerando toda a costa do condenado. E aí mesmo assim, do alto da cruz, traído pela multidão, abandonado pela maioria, a maioria pagou ele com a ingratidão. Muitos agrediram ele fisicamente, outros agrediram verbalmente. Mas do alto da cruz ele orava dizendo: Pai, perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem, Pai. Perdoa a vida deles, Pai. Transforma, perdoa. Que eles conheçam o seu amor, sua misericórdia. Que desafio para nós, né, irmãos? Nós que não passamos nem 1% disso e já queremos nos vingar do outro, né? Já queremos retribuir o mal com o mal, né, sobre a vida do outro. E vem Jesus com toda essa misericórdia. E Jesus chorava, né? Sentindo o sofrimento da multidão. Compaixão de Cristo, a misericórdia, né? Ele tenta, né? Ele tenta salvar até os doutores da lei que zombavam dele, né? Por isso que aqui fala: a sabedoria que vem do alto, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. Se vamos nos tornando pessoas sábias por meio de Deus, por meio de Cristo, a nossa vida frutifica bons frutos. Ou seja, o fruto é algo que sai naturalmente da árvore. Jesus disse em Mateus 7, se a árvore é boa, dá bons frutos. Se a árvore é ruim, dá frutos ruins. E Jesus fala ali, olha, sabe como conhecer um falso profeta? Hoje em dia há tantas pregações falando: não, esse homem é falso profeta porque ele está ensinando errado. Só que Jesus fala diferente, ele fala: não, você quer conhecer um falso profeta? Veja
observe os frutos dele, observe as atitudes dele, observe a forma de falar, de agir, de ser, porque pelo fruto você vai conhecendo a árvore. Ou seja, nós todos somos árvores. Nós todos somos árvores. Se damos bons frutos, na maior parte do tempo, damos bons frutos é porque somos árvores boas. Se damos frutos ruins, é porque infelizmente ainda somos árvores ruins. Não somos árvores boas, né? É o que Jesus falou. Então Jesus estava falando, olha, filhos, se vocês, realmente praticarem o que eu ensino a vocês, vocês se tornarão árvores maravilhosas. E vão frutificar toda sorte de fruto bom. Vocês vão frutificar na sociedade, na família, na faculdade. Tudo quanto é fruto bom, vocês vão frutificar. Palavra de amor, de sabedoria, vocês vão ter atitude de bondade, atitude de perdão, atitude de gentileza, atitude de benignidade, de paciência. E Jesus estava falando, olha, vocês têm que ser transformados, filhos, para que vocês sejam árvores maravilhosas, dando bons frutos. E isso é muito forte. E aqui Tiago diz, olha, a sabedoria que vem do alto, ela te transforma, a ponto de você gerar bons frutos para os que estão à sua volta. Suas atitudes serem frutos bons, suas palavras serem frutos bons. A gente já lembra aqui do fruto do Espírito Santo, né? Que refletimos, nesse texto um dia aqui, Em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito Santo é amor, bondade, benignidade, mansidão, paciência, autocontrole, alegria, fé. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele fala, é um fruto só que o Espírito Santo gera, mas tem 9 partes, tem 9 gomos, o fruto do Espírito, né? Vitória, pode abrir para nós em Gálatas 5:22 e ler para nós? E aqui, Tiago está dizendo a mesma coisa. Se Deus nos transforma por meio da sabedoria, nós naturalmente sai de nós bons frutos. Lê para nós, fazendo favor, Vi. Amém. Tá vendo? O fruto do Espírito é um fruto só, com 9 gomos, 9 partes. É amor, uma das partes, é autocontrole, é benignidade, é paciência, é bondade, é paz. Tá vendo? É fidelidade, você crescer em fidelidade a Deus e fidelidade para com as pessoas que estão à sua volta. É autocontrole. E por isso Tiago diz, olha, a sabedoria que vem do alto vai fazer você frutificar todos esses frutos. E você não sabe que árvore maravilhosa Deus pode te tornar. E que nós, irmãos e irmãs, busquemos isso, falar, Senhor, eu quero me tornar uma árvore assim. Uma árvore maravilhosa que produz sombra para os que estão cansados, que produz frutos bons para os que precisam se alimentar espiritualmente, fisicamente, psicologicamente. Que nós possamos, irmãos, frutificar. E ele termina dizendo, olha, a sabedoria que vem do alto, ela é imparcial e sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Ou seja, nós vamos nos tornando pessoas justas e que não cultivam a falsidade. Que não cultivam a falsidade nos relacionamentos. Que não cultivam a hipocrisia, né? Aquela hipocrisia de mostrar uma coisa na frente da pessoa, a pessoa sai e você fala mal, você odeia e na frente trata com amor. É a hipocrisia, né? Tão presente na nossa sociedade moderna, né? E aqui
Tiago diz, olha, a sabedoria do alto, ela te livra, vai te libertando das hipocrisias. Você vai aprendendo a ser verdadeiro, ela vai nos livrando das nossas máscaras mesmo, né? Da falsidade, da mentira, do engano. Tudo isso está dentro da hipocrisia, né? Quantos escândalos provocados por hipocrisia, né, no meio evangélico, né? Porque a pessoa prega e condena todos, e quando descobrem, né, a pessoa está com uma conta milionária explorando os fiéis, se enriqueceu dando golpes em pessoas pobres. E aí você fala, quanta hipocrisia. Está difícil, irmãos. Está muito difícil para quem está lá fora entender mesmo que nós estamos anunciando a palavra de Cristo e a palavra de Cristo é verdadeira. Porque são tantos escândalos que a gente tem que orar muito. Que as pessoas estão perdendo a fé. As pessoas estão deixando de acreditar em tudo. Fala, mas você fala isso, irmão. Oh, eu já estive numa igreja, vivi tais traumas, irmão. Eu vivi tal coisa numa igreja X. E são tantos escândalos por conta de hipocrisia que aí tá difícil, né? A gente tem que orar muito, porque a gente quer mostrar, né, Cristo para as pessoas, mas as pessoas estão, de verdade, elas estão, né, sem acreditar, com razão. Com razão mesmo, né? E aí ele termina dizendo, olha, o fruto da justiça semeia-se na paz para todos aqueles que são pacificadores. Fala, né? Se você semeia paz, né, você vai colher também o fruto da justiça de Deus. Mas que nós, irmãos, possamos então buscar de verdade essa sabedoria. Essa sabedoria a gente tem que pedir em oração. Pedir em oração mesmo, orarmos, falar, Senhor, me transforma, Senhor. Eu quero ser alguém sábio de verdade, Senhor. Nós temos que buscar essa sabedoria lendo os evangelhos, lendo os ensinamentos de Cristo, lendo a palavra. Falamos, Senhor, eu entendi, mas me ajuda a praticar. Devemos também, estamos entendendo, vamos lá praticar. Se Jesus fala, né, para a gente perdoar, vamos buscar perdoar. Se Ele nos ensina a praticar a bondade sem buscar nenhum interesse, vamos buscar praticar a bondade sem interesse algum. É muito simples, irmãos, é colocarmos em prática o que temos aprendido. E nós louvamos a Deus, porque quantos cultos maravilhosos temos tido aqui, né? Cultos de ensinamento, né, de tantos irmãos, né? É o pastor Washington, é o Carlos, é a irmã Paula, né? Ou é o pastor Luiz Cláudio, tantos irmãos que graças a Deus é o nosso irmão, né? Traz sempre uma palavra muito coerente, muito sábia, o nosso irmão Ricardinho. Tantos irmãos que trazem, né, bons ensinamentos para nós, é simples. Se a gente entende, é só pôr em prática. E aí vamos nos tornando pessoas sábias. Quando esse entendimento vai transformando a nossa forma de agir. Diante do próximo, diante do dinheiro, diante da injustiça, diante da dor do outro. Como nós nos comportamos, né, diante da dor do próximo. Tudo isso é a sabedoria que quer nos ensinar a agir perante o luto, perante a alegria. Sabedoria de Deus, ela nos ensina para vivermos tempos de crise no mundo, tempos bons, tempos de dor, tempos de saúde, tempos de doença. Somente pela sabedoria do alto que nós vamos saber lidar com tudo isso. E Paulo foi tão sábio, Paulo falou, Jesus Cristo é a sabedoria de Deus aos homens. Para queremos saber mais da sabedoria, basta estudarmos Jesus. Como Jesus agia, como ele falava, como que ele agia diante da morte, diante de uma festa, como que ele era. Quais frutos nós vemos nele.
E nós vemos em Jesus um homem totalmente sábio. Um homem no qual nós vemos plenamente o fruto do Espírito com suas 9 partes. Nós vemos em Cristo. Então basta a gente buscar isso. E que a gente possa buscar mesmo, sabendo que realmente é mais valiosa do que ouro, é mais valiosa do que rubim, porque a sabedoria aprendemos a viver a partir dos ensinamentos de Deus. Sabemos viver. Alexandre o Grande, ele disse assim: Demócrito me deu a vida, mas meu mestre Aristóteles me ensinou a arte do bem viver. O que ele estava dizendo? Aristóteles me ensinou a sabedoria. Meu pai tinha me dado a vida, mas meu mestre me ensinou a arte do bem viver. E a arte do bem viver, irmãos, é a sabedoria que Deus tem para nos ensinar, para sabermos viver. E Cristo nos ensinou tudo o que diz respeito à vida. Basta a gente buscar. Terminando, o filósofo Epíteto dizia: primeira coisa, defina quem você quer ser. O filósofo Epíteto dizia: defina quem você quer. Primeiro defina quem você quer ser. Escolha, decida. Depois, vá e faça tudo o que precisa ser feito para você se tornar quem você quer ser. Que seja assim em nós, que a gente decida: olha, Senhor, eu quero ser sábio. E a partir daí possamos viver praticando tudo o que precisamos praticar. Tudo que Deus precisa transformar dentro de nós, para realmente sermos pessoas sábias, amém?